Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um ADNews Team, um programa para lá de especial com os adolescentes da Casa do Senhor Jesus, e cada dia é um tema diferente, onde aprendemos mais e mais da Palavra de Deus. E hoje nós estamos recebendo o pastor Josiel Soares, que vai falar sobre santidade não saiu de moda. E para começar muito bem o programa de hoje, vamos começar com louvor, adoração ao Senhor Jesus com os nossos adolescentes. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Que bênção! Santidade é o que Deus exige de cada um de nós. E este é o nosso tema, santidade não saiu de moda. Pastor Josiel Soares, seja muito bem-vindo, à paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Manassés, paz do Senhor a todos os adolescentes que estão aqui no estúdio e os que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa com vocês. Amém. Pastor, a Bíblia sempre nos chamou à santificação, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, mas há uma diferença entre a santificação no Antigo e no Novo Testamento? Irmão Manassés, a santificação é um princípio, é um mandamento de Deus. E o princípio não se altera. Se altera a forma, se altera o modo como você segue este princípio. Mas o princípio ele é inalterável. Então o princípio da santificação é o mesmo, desde que ele foi instituído por Deus, desde que ele foi estabelecido por Deus. O tempo não muda o princípio, o tempo não muda o valor da santificação. O que pode ser mudado é a forma, são os hábitos. Existem coisas hoje que são novas e elas são vividas de outra forma. Mas o princípio da santificação, ele é imutável. O Deus que exige a santidade da gente é o mesmo Deus do princípio e será até o final da história da humanidade. E ele sempre cobrou santidade dos seus servos, né, pastor? Sempre estabeleceu isso como princípio, sempre estabeleceu isso como parâmetro, porque ele é santo. E a Bíblia nos diz que, como é santo aquele que vos chamou, devemos ser santos também. Então, o princípio da santidade, ele é inegociável, ele é imutável, ele é inalterável. Agora, como o Senhor nos ensinou, o princípio da santificação, da santidade não muda, mas os homens mudam, as épocas mudam. Como continuar sendo santo em meio a uma sociedade tão corrompida, tão degradada, e principalmente para os adolescentes, né, viverem a santidade, pastor? A santificação não tem prazo de validade, isso já foi dito a princípio. Muda-se as formas, como eu lhe falei. Um exemplo, a minha geração de adolescente não foi uma geração que teve acesso à internet. Eu não tive internet na minha adolescência. Então, eu não tinha a preocupação de ter cuidado com aquilo que a internet podia trazer para a minha vida. Porque simplesmente não havia internet. Não tinha computador em minha casa, não tinha televisão na minha casa. Então, o nível de cobrança era outro. Mas o princípio era o mesmo. O princípio era o mesmo. Com as coisas da época, com os meios de comunicação da época, o princípio era o mesmo. A exigência era a mesma. O parâmetro era o mesmo. Os valores eram os mesmos. Isso não se negocia. Como eu falei, isso muda de acordo com ela. Nós estamos vivendo uma geração que não conhece, por exemplo, estou aqui com vários jovens que talvez nunca usaram um orelhão. É verdade. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que são outras coisas que eu vivi na minha época. Então, o que muda? O que muda são as formas, são os hábitos, são os usos, são os costumes, mas jamais o princípio. Santificação é um princípio para qualquer época. E isso Deus sempre mostrou claro. A Bíblia sempre mostrou que em todas as épocas
Deus teve seus representantes, seus guerreiros, em todas as épocas. E ele chegou e disse para Elias, eu tenho 7.000. Eu sempre tenho alguém, em qualquer época. Eu tenho José para o Egito, eu tenho Moisés, eu tenho Samuel para Siló. Eu sempre tenho. Então, isso é uma coisa inegociável. Agora, os servos de Deus, eles têm uma marca, né? Têm uma identidade. O adolescente, ele deve levar esta marca de santidade por onde quer que ele vá, pastor? Precisa. Nos seus hábitos, na sua linguagem, no seu vestuário, no seu comportamento. Porque as marcas são as características de uma pessoa. Nós vamos estudar este ano, no simpósio de doutrinas, que eles participam também, sobre este tema, marcas de um cristão. O que é que identifica um cristão? Jesus ensinou na sua palavra, por exemplo, ele disse em João, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É uma característica do cristão, amar a Deus, amar ao próximo, amar a família, isto é uma marca. Outra marca, a linguagem, ele fala diferente, ele se comporta diferente, ele pensa diferente, ele age diferente. Isso o adolescente cristão precisa entender e seguir este princípio, porque é isso que vai identificá-lo como cristão no meio deste mundo tão corrupto e tão perverso, onde todo mundo quer ser parecido com todo mundo e a gente precisa estabelecer a diferença de cristão nisso, nas marcas, nos hábitos, nas características de um verdadeiro crente. Agora, é muito comum a gente ouvir, eu creio que os adolescentes aqui também já ouviram, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus dizerem assim, vocês dizem que são santos, vocês só querem ser santos. Às vezes não sabem o significado da palavra santo e do que é ser santo, pastor. Eles dizem e nós somos. Eles dizem que nós queremos e nós queremos. Nós acabamos de cantar aqui, eu quero ser santo. Nós queremos mesmo. E além de querer, nós somos. Eu costumo dizer, eu estava domingo passado num encontro com jovens, que o nosso pastor nos permitiu participar, e eu disse para os jovens que às vezes Deus gosta até daquilo que diz na gente. Por exemplo, diziam para José, olha o sonhador mor, lá vem o sonhador mor. E a palavra sonhador mor é governador. Parece que Deus gostou da ideia, porque ele se tornou governador. Às vezes brincam com um adolescente, com um jovem, só quer ser pastor. E vai ser pastor, né? E quando diz assim, só quer ser o santo, é porque nós somos santos. Porque santo é separado. Santo é consagrado para alguma coisa. E nós somos consagrados para servir a Deus, separados do mundo para servir ao Senhor. Então, esta pecha, este apelido, esta nomenclatura, não sei qual é a palavra mais correta, que se usa em relação a gente, de santo, é um elogio, é um incentivo, porque nós verdadeiramente somos santos e queremos ser. E somos. Amém, glória a Deus. Os jovens aqui já estão afiados, viu, pastor, para fazer perguntas para o senhor. Eu estou olhando para a expressão deles e parece que eles estão mesmo. Quem é a primeira pergunta? É Lucas? É o José Fernando. Quem é o José Fernando? Cadê ele? Está aqui, me presta o microfone aqui para eu passar para o José Fernando. Pronto, José, fique à vontade. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, querido. O compromisso com Deus leva à santidade? Sem dúvida, Fernando, sem dúvida. Porque a Bíblia diz o seguinte, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, quem anda com Deus o imita. Quem anda com Deus quer ser parecido com Ele. Quem anda com Deus pensa como Deus pensa. Moisés, por exemplo. Moisés passou a sua vida caminhando com Deus e ele pensava como Deus. Ele tinha no seu coração os mesmos propósitos de Deus. Deus amava o povo, Moisés amava o povo. Deus se preocupava com o povo, Moisés se preocupava com o povo. Então, quem anda com Deus o imita, está de acordo com Ele. E se Deus é santo e eu ando com Ele, eu também me torno santo. O compromisso com Deus leva à santidade, sim, porque quando eu tenho a noção de um compromisso com Deus, como José, por exemplo, que estava lá no Egito, na casa de Potifar e tentado por sua mulher, ele disse para a mulher de Potifar, eu não posso fazer isso com o meu Deus. Quando a mulher ofereceu para ele uma oportunidade de pecar. Olha o que ele disse, eu não posso fazer isso com o meu Deus. O compromisso que ele tinha com Deus evitou o pecado. Então, o compromisso com Deus evita o pecado e, consequentemente, nos leva a uma vida de santidade. É uma pergunta maravilhosa. Quem tem compromisso com Deus, inevitavelmente
consequentemente, viverá em santidade. Pastor, temos mais uma pergunta agora das adolescentes. Eduarda tem uma pergunta. Pai do Senhor, pastor. Amém, querida. Bom, como nós adolescentes podemos viver em santidade? Excelente pergunta. Primeiro tem que ter um propósito. Aquilo que vocês cantaram tem que ser real. Eu quero ser santo. É meu propósito, é meu objetivo. Foi o que José e seus amigos fizeram lá quando chegaram em Babilônia. A Bíblia diz que ele propôs no coração. Propor no coração é colocar uma marca, colocar um sinal. Ele converteu o seu coração. Ele converteu as suas intenções a Deus. Então, ele colocou como propósito para a sua vida santificar-se. Não se contaminar, que é o mesmo que santificar. Depois do propósito, vem as atitudes. A gente tem que usar os recursos. Quais são os recursos para a santificação? A palavra de Deus. O adolescente não pode viver desassociado da palavra. Um adolescente que não lê a palavra, eu falo adolescente porque eu estou me referindo especificamente ao grupo, mas qualquer pessoa não pode viver em santidade se ele não usar o recurso da palavra. Porque Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tem que usar os recursos, a palavra. Precisa amar a palavra e se guiar por ela. A oração é um recurso imprescindível, não há santificação sem oração, porque a oração é que nos dá a força para a santificação. Não é possível você viver uma vida de santificação sem oração. Então você primeiro tem que ter o propósito, depois usar os recursos. A palavra de Deus, a oração, a meditação, a igreja. A igreja é muito importante para um adolescente estar na igreja. Alguém me perguntou alguma vez, ainda adolescente, e eu fiquei maturando esta pergunta e durante a minha vida, eu já passei da adolescência faz um tempinho só, mas eu lembro ainda. E é preciso da igreja para que eu sirva a Deus? Eu digo sim, porque a igreja não salva, mas ela ajuda na santificação. Ela cria as raízes, ela nos dá as ferramentas, ela nos dá os recursos, ela nos dá as orientações. Então, primeiro é o propósito e depois os recursos que a gente tem. Ler a palavra, orar, estar sempre na igreja. Esses são os recursos que a gente tem que nunca mudaram. O mundo evolui, o mundo se moderniza, mas os recursos para a santidade sempre são os mesmos. É meditar na palavra, é orar, é buscar a Deus, é estar na igreja, é fazer aquilo que Deus manda pela sua palavra. Que bênção! Só lembrando a você que nos acompanha em casa, você pode nos acompanhar também através das redes sociais Rede Brasil Oficial, pelo YouTube, Facebook e Instagram. Compartilhe para que outras pessoas aprendam que a santidade não saiu de moda. E agora tem uma pergunta, pastor. Não é o fundador da Assembleia, mas é o Gunnar Vingre, que está aqui conosco. Que bênção. Gunnar Vingre, me sinto fique à lisonjeado. vontade. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Gunnar Vingre. Pastor, eu estava lendo esses dias que existem dois tipos de santidade, interna e externa. Eu gostaria de saber qual a diferença entre santidade interna, santificação interna e santificação externa. As perguntas são de alto nível, né? São perguntas maravilhosas. O que a gente pode classificar como a santificação interna? É aquela que nasce no coração. São as emoções, são os desejos, são os sentimentos. A santificação externa é aquela que se pode observar, é aquela que é visível, é aquela que é palpável. Ela não é abstrata, ela é concreta. Jesus disse assim, que as pessoas, os fariseus, evitavam o pecado da prostituição, etc., mas não se preocupavam com o que o coração queria. E Jesus diz assim, se vocês cobiçarem no coração, já pecaram. A palavra cobiçar ali é ficar girando em torno de alguma coisa, dizendo, se eu pudesse, não faço porque eu não posso, não faço porque sou crente, não faço porque vou à igreja. Jesus disse, você está pecando, porque o seu sentimento, a sua intenção, o seu coração já foi contaminado pelo pecado. O que é a santificação interna? É o propósito, é o querer, é o sentimento. O que é a santificação externa? É o resultado daquilo que eu quero, é o resultado daquilo que eu almejo. Agora,
A Bíblia diz, e Paulo disse isso, que isso é maravilhoso, que Deus é quem opera o querer e o efetuar. O querer seria a santificação interna. Eu quero. É Deus quem produz o desejo. E o efetuar é a manifestação desse desejo nas minhas obras, nas minhas palavras, nos meus atos, no meu modo de falar, no meu modo de vestir. E Deus é quem opera tanto o querer quanto o efetuar. Maravilhosa pergunta. Eu não devo só aparentar que sou santo. Eu devo aparentar aquilo que eu sofri no meu coração, que é a transformação, a santificação que o Espírito Santo produz nas minhas intenções, no meu querer, na minha vontade, nas minhas emoções, nos meus pensamentos. Glória a Deus. E é porque nós somos e queremos ser cada vez mais santos que a gente vai adorar ao Santo dos Santos, né? Glória ao a nosso Deus. Deus. Fiquem à vontade para mais um louvor. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Que bênção! Não há lugar melhor do que estar perto daquele que é santo, santo e santo. Mas tem mais perguntas aí para o pastor. É a Bianca. Bianca tem uma pergunta aqui. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Bianca. Hoje em dia nós temos visto muita corrupção, né? E eu queria saber como é que nós podemos ser honestos nos dias de hoje. Bianca, como se manter honesto num mundo tão corrupto? Bom, eu lembrei de uma afirmação de um jurista brasileiro, muito antiga essa afirmação, que diz que chegaria um tempo em que as pessoas teriam vergonha de ser honestas. Estamos vivendo este tempo em que o reprovável parece que é correto. E aquilo que é correto é reprovável. Vocês estão nas escolas, nos cursinhos, onde vocês forem. Você sabe que as pessoas mais famosas, as pessoas que estão na mídia, não são as pessoas que fazem o que é correto. Elas fazem o que é reprovável. E como eu me mantenho honesto, como eu me mantenho correto no mundo que exalta a incorreção e a desonestidade? É acreditar no que a Bíblia diz, nos valores. Eu preciso acreditar nos valores. O que é um valor? É uma verdade que eu acredito. Olha, se eu acredito na honestidade, se eu acredito na verdade, se eu acredito na justiça, eu sou um adepto dos bons valores. Eu preciso acreditar.
O adolescente precisa acreditar, eu estou fazendo o que é correto. Eu não devo seguir a tendência deste mundo. Ainda que todo mundo diga que é correto, se é um valor que a Bíblia reprova, eu não posso aprová-lo. É um grande desafio para um adolescente hoje se manter honesto neste mundo onde a desonestidade é exaltada, onde a desonestidade é valorizada. Mas acreditem na Bíblia, acreditem naquilo que Deus disse, porque no final o que prevalece é aquilo que Deus disse. Meu conselho para os jovens, para viver no mundo tão desonesto, sendo honesto, é creia na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que for fiel, aquele que for justo será recompensado. E aquele que for justo será condenado por Deus, com suas obras serão reprovadas. Acreditem nisso, não deixem de acreditar, ainda que o mundo inteiro diga que não é verdade porque a Bíblia se cumpre. Tem até um ditado popular, pastor, que diz que o mundo é dos mais honestos, né? Onde os meios vão justificar o fim. A gente vive nessa sociedade que o mundo é dos mais espertos. Dos mais espertos. Dos mais espertos. E a gente vive numa sociedade que prega isso. Tem que ser esperto é não ser honesto. Ser esperto é não ser honesto. Você, um exemplo, você está andando na rua e aí encontra lá uma carteira com dinheiro e com os documentos que identificam o dono. Se você devolve ao dono, se você procura o dono, você causa um espanto na sociedade. Vira reportagem, né? Vira reportagem. As pessoas se espantam porque você fez aquilo que é correto. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo em que chamam mal de bem e bem de mal, como bem profetizou o profeta Isaías. Mas este mundo, que é dos mais espertos, ele tem um prazo de validade. Há outro dito que diz que a mentira tem pernas curtas. E é verdade. A vantagem, a herança da desonestidade, ela é curta, ela é pequena, ela passa, ela tem um prazo muito curto de validade. E aquilo que é conquistado com a honestidade, isso é duradouro, isso é permanente. Agora o Lucas está querendo muito lhe fazer uma pergunta, pastor. Tá bem, Lucas, Cadê vamos lá. o microfone aqui? Passa para o Lucas, por favor. Ok. Pode ser, meu pastor. Pode ser, Lucas. Por que nós adolescentes temos que andar na contramão do mundo? Por que nós temos que andar na contramão do mundo? Bom, porque o mundo anda na contramão de Deus. E já foi falado aqui que a gente anda com Deus porque a gente está de acordo com Ele. E a Bíblia diz que as pessoas se espantam porque a gente não anda com eles na forma de viver desenfreada que eles vivem. Eles se espantam porque a gente não vai com a maioria. Então o mundo anda na contramão de Deus. A gente não está no mundo, a gente está com Deus, então inevitavelmente a gente anda na contramão do mundo. Uma outra coisa que é bom pontuar é que aquele que anda com Deus se ofende com aquilo que o mundo pensa, diz a respeito de Deus. Um adolescente cristão, um adolescente crente, ele se ofende quando ofendem Deus. Por quê? Porque o mundo está na contramão de Deus. Vocês lembram de Davi? Davi chegou no campo de batalha, estava lá Golias, desafiando o povo de Israel fazia 40 dias. Perguntando, não tem um guerreiro aqui, não tem ninguém aqui que me enfrente. E o adolescente Davi chegou e ficou espantado, porque os melhores guerreiros estavam no exército de Israel. Mas ninguém se prontificou. E Davi era um adolescente e disse, eu vou, por quê? Porque ele disse, ninguém pode ofender Deus na minha frente. O que foi que ele disse? Como este incircunciso filisteu vem afrontar o exército do Deus vivo? Davi se ofendeu, não foi porque Golias se reportou a ele. Golias nem sabia que ele estava ali no campo de batalha. Ele se importou com a ofensa que Golias fez contra Deus. Isso é um sentimento comum a quem ama a Deus. Ele se ofende com aquilo que dizem de Deus. Ele se ofende com os conceitos errados a respeito de Deus. Então, por que a gente anda na contramão do mundo? A gente anda na contramão do mundo porque a Bíblia diz que o mundo anda na contramão de Deus. O mundo não ama Deus. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo não é amigo de Deus. Ora, se eu sou amigo de Deus, consequentemente, eu sou inimigo do mundo. É por isso que a gente anda na contramão do mundo, porque o mundo vai na contramão de Deus. Amém, pastor. Tem mais uma pergunta, me passa o microfone, por favor. É do nosso cantor, né? É o Guilherme Fidelis. Fique à vontade. Paz do Senhor, pastor. Amém, Guilherme. Como nós adolescentes devemos confrontar ideologias que vão de encontro à palavra de Deus, que são ensinadas em faculdades, em escolas? Muito bem.
Os cantores aqui também fazem perguntas afiadas. Como confrontar os pensamentos, as ideias que são ensinadas nas escolas e vão de encontro ao que diz a palavra de Deus? Deixa-me ler um texto bíblico. Salmo 119, muito conhecido o texto, mas vale a pena mencioná-lo. Salmo 119, verso 9. Como purificará o mancebo jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, é a resposta. Como esse caminho pode ser puro, brilhante, como esse caminho pode ser aprovado. É isso que a palavra puro diz, é aprovado, um caminho brilhante, um caminho claro. Como é que ele pode tornar o seu caminho claro, próspero? Observando conforme a tua palavra. Então, essa sua pergunta, ela pode ser respondida da seguinte forma. O que dizem as ideologias? O que diz a Bíblia? Se aquilo que a Bíblia diz contraria aquilo que é ensinado, eu fico com a Bíblia. Eu respondo isto olhando para a Bíblia, observando a palavra. O mundo, por exemplo, vamos colocar de forma bem prática, a abstenção sexual, que é uma coisa que é combatida pelo mundo. O mundo quer que os jovens vivam experiências das mais diversas. O que é que a Bíblia diz? Que a gente deve manter o nosso vaso, o nosso corpo de santificação e honra. Então, essa ideologia, ela é contrariada pela palavra de Deus. Eu fico com o que a Bíblia diz. Qualquer assunto, qualquer tema, qualquer ideologia, qualquer ideia que surja, eu devo confrontá-la com a Bíblia. E eu pergunto, o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia afirma? O que é que a Bíblia ensina? Qualquer ideologia que esteja em desacordo com a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. Se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, eu a abraço. Abraço porque a Bíblia a abraça. Então eu só abraço aquilo que a Bíblia abraça. Eu concordo com aquilo que a Bíblia concorda. E eu volto à pergunta anterior que Lucas fez sobre andar na contramão. Isto está alinhado. Está alinhado. Eu gosto do que Deus gosta. Eu aprovo o que Deus aprova. O que Deus não gosta, eu não gosto. O que Deus não aprova, eu não aprovo. Que bênção! Só lembrando, você que está nos acompanhando, que nós também estamos nas redes sociais. Rede Brasil Oficial, Instagram, Facebook e YouTube. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. Que bênção! Estamos de volta com o nosso ADNews Team, um programa para lá de especial, reunindo aqui os adolescentes da Casa do Senhor Jesus. E o tema de hoje é Santidade não saiu de moda. Continua a mesma, a palavra de Deus não muda. E você pode nos acompanhar através das redes sociais, @Rede Brasil Oficial no Instagram, Facebook e YouTube. Pastor Josiel Soares, as nossas crianças, os nossos adolescentes, como já foi falado aqui também, são muito bombardeados, né, na sociedade, na escola, na faculdade. E às vezes tem aquele trabalho que pode ser prejudicial à nossa fé. E a nossa fé deve ser respeitada, até porque está na Constituição, né, que nós somos livres para professar a nossa fé. Então, qual o caminho que o jovem ou adolescente deve procurar quando se depara com um trabalho escolar que pode manchar ou prejudicar a sua fé? Eu acredito que, em tratando-se de adolescentes, é preciso uma ajuda externa, né? Para identificar se aquilo realmente é prejudicial, fazer um juízo de valores.
daquilo que está sendo pedido. É preciso conhecer bem os direitos, isso aí, através dos pais, isso pode ser buscado. A igreja pode dar um assessoramento. Nós temos, por exemplo, na nossa Igreja de Assembleia de Deus, um departamento que cuida dos adolescentes. Certamente eles têm uma orientação mais específica, mais direta sobre isso. Mas, assim, como você falou, assim, ninguém está obrigado a nada nesse mundo, né? A gente não pode ser constrangido pela nossa fé. Mas antes de entrar em qualquer embate, em qualquer conflito, é bom saber quais são os direitos que a gente tem. Isso aí, os pais podem ajudar os adolescentes. E aí, como eu já falei, procurar uma ajuda externa através do departamento, para que não chegue, por exemplo, a uma via jurídica. Mas eu creio que os adolescentes nessa área, eles precisam trazer esse material, essa cobrança, essa sugestão para alguém que possa avaliar. Às vezes pode até não ser ofensivo a fé, né? Então um adulto poderá ter uma orientação melhor. Então é preciso só um pouquinho de cuidado, um pouquinho de racionalidade nessa questão e trazer isso para ser avaliado por alguém que possa fazer uma avaliação melhor. Amém. Agora vamos apertar um pouquinho mais o parafuso, pastor. Vamos. Ultimamente, né, tem surgido um tal de ficar. Eu estou ficando com fulano, estou ficando com fulana. Esse ficar leva à santidade ou não, pastor? Afasta. Alguém disse com muita propriedade que se eu estou ficando, Jesus vem e eu fico. Isso é muito, muito interessante. O ficar é aquele relacionamento sem compromisso, né? É o relacionamento sem compromisso. Isso virou moda. Virou normalidade no mundo. Isso era no mundo dos adultos e isso aí foi proliferando e hoje, infelizmente, também atingiu os nossos adolescentes e, pasmem, estão colocando essa cultura até na mente das nossas crianças, preparando para esse tipo de relacionamento sem compromisso. Isso gera muitas instabilidades emocionais, espirituais, porque o adolescente não tem a maturidade para um relacionamento. Existem muitas definições de maturidade. Uma delas diz que a maturidade é a capacidade de viver aquilo que eu preciso viver na idade que eu preciso viver. Então, o adolescente não está pronto para um relacionamento duradouro. Não está pronto. Para que o relacionamento? Para que o envolvimento emocional? Que às vezes leva ao envolvimento físico. Para quê? Se não há nenhum preparo. O ficar é uma aberração. É uma aberração naquilo que a Bíblia ensina. Se você olhar ali em Gênesis capítulo 2, ali tem uma escadinha muito bem definida. Deus falou o seguinte: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. E o texto continua: e ambos estavam despidos e não se envergonhavam. Veja a sequência: deixará é criar condições para um casamento. Deixará. Pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, é o casamento. Né? Serão ambos uma só carne, relacionamento físico. Estavam despidos e não se envergonhavam, intimidade. Então criar condições, casar, ter um relacionamento físico e gerar intimidade. O que é que o mundo faz? Começa da intimidade. Você começa sendo íntimo, depois se torna uma só carne. Quando dá, casa. E quando criar condições, deixa a casa de pai e mãe. É uma inversão de valores. É uma inversão de valores. Então, o adolescente precisa entender que o ficar é uma aberração no seu crescimento espiritual, emocional. Tudo vai ser prejudicado, porque isso gera muitas instabilidades. Você pode observar que todo jovem, todo adolescente que entrou por esse caminho, ele é instável. Ele é instável na fé, ele é instável na vida emocional, ele às vezes é instável na vida social, cria um monte de inimizades, né? Porque também a Bíblia diz que a gente não deve defraudar o nosso irmão em coisa alguma. O que é defraudar? É gerar uma expectativa que eu não posso suprir. O ficar, principalmente para a parte feminina, gera uma expectativa de um sentimento, de um relacionamento, e que se eu faço isso sem a intenção de ser duradouro, eu estou frustrando essa pessoa. Isto é defraudação. E é pecado, porque se a Bíblia diz que eu não devo defraudar, e eu defraudo, eu estou pecando. O ficar, como já falei, é uma aberração para qualquer tipo para qualquer faixa etária, principalmente os adolescentes, porque vão carregar sequelas para o resto da vida. Há uma pergunta recorrente no meio dos adolescentes, pois né? Não. E eu certamente sei que muitos lhe fazem essa pergunta. Pastor, qual a idade, então, para se namorar? A Bíblia diz, quando tiver possibilidade de deixar, quando criar as condições emocionais, sociais,
econômicas para poder enfrentar um relacionamento. Isso aí chama-se maturidade. É a capacidade de viver aquilo que se exige que se viva. Um adolescente, por exemplo, 14, 15 anos, está pronto para casar? Não está, porque ele não tem uma vida econômica definida. Ele não tem nem a vida acadêmica definida, né? Com 14 anos você não sabe se você quer ser médico, com raras exceções, se você quer ser médico, se você quer ser engenheiro, o que é que você quer ser? Geralmente isso aí é uma definição que vai mais à frente, ok? Então não existe, eu não digo uma idade definitiva, mas eu lhes digo, vivam a adolescência, né? Eu costumo dizer uma coisa que eu tive a graça de viver. Eu fui criança e vivi como criança. Eu fui um pré-adolescente e vivi como pré-adolescente. Eu fui adolescente e vivi como verdadeiro adolescente. E fui jovem e desfrutei da minha juventude. E tudo dentro da igreja. Não fiquei louco, como dizem que a gente fica. Não fiquei louco. Não perdi o juízo. Não perdi o estímulo. Não fiquei frustrado. Não fiquei deprimido. E sempre fui crente. Sempre fui crente. Então, deixe o tempo mostrar o tempo. Deixe o tempo mostrar a idade correta. Preocupe-se agora com outras coisas. Com a sua vida espiritual, para criar raízes, com a sua vida acadêmica, sua vida profissional. E Deus vai encaminhar. Deus vai dar o start quando chegar a idade certa. Amém. É aprendendo e louvando, né? Vamos louvar o Senhor Jesus com mais um hino. Guilherme, canta para Jesus. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Que bênção, glória a Deus, que presença maravilhosa, e essa presença está aqui conosco, está aí com você que está nos acompanhando através da TV, através das redes sociais. Que Deus continue abençoando sua vida. Mas uma pergunta aqui do Gurna Vingre, pastor, para o senhor. Gurna está afiado hoje, viu? Pastor, o que devemos evitar para não perder a santidade? Boa pergunta, Gurna. Eu vou resumir em 3 coisas. A primeira é, escute a Bíblia. Tudo que ela diz é verdade. Nada que ela diz é ultrapassado. Ela é um manual. Se a gente entender o que ela diz e fizer, a gente vai prosperar. Se a gente não entender e fizer, vai prosperar da mesma forma, porque ela é infalível. Então escute o que a Bíblia diz em relação a qualquer coisa, em relação a qualquer tema. Qualquer tema. E a Bíblia tem resposta para todos os temas. Segundo, escute o seu coração, porque o Espírito Santo está no coração. E o seu coração vai lhe dizer alguma prática, algum pensamento, algum sentimento que não agrada a Deus,
o Espírito Santo vai acusar no coração. Ele vai dizer, ele vai apontar, ele vai incomodar você, porque ele está aí para isso, ele está aí para nos guiar. A Bíblia nos diz, em Romanos 8,14, que os filhos de Deus são guiados por ele. E guiar ali é segurar na mão e sair levando até chegar no ponto final. É isso que o Espírito Santo faz. Ele pega na mão da gente e vai dizer assim, ó, vamos por aqui, não pise aqui, cuidado aqui. Como uma pessoa que tem deficiência visual, que ela é guiada por um guia, né? E o guia vai dizendo, ó, mais devagar, mais rápido, para, segue. É isso que o Espírito Santo faz. Então escute, porque o coração diz, quando a gente se equivoca, em qualquer coisa, em qualquer prática, a gente é alertado pelo Espírito Santo. Terceiro, escute seus líderes. Escute seus pastores. Escute seu pastor e os pastores que estão ao seu lado, auxiliando. Os líderes que ele colocou perto de você. Porque eles têm a experiência. Eles já trilharam por esse caminho, eles já foram adolescentes, eles venceram como adolescentes. Então, eu deixo esses 3 conselhos práticos. Olhe o que a Bíblia diz e cumpra. Escute seu coração, porque o Espírito Santo fala nele. E escuta a voz daqueles que já passaram por onde você passou, porque eles têm coisas para dizer para você. Amém. Vamos à próxima pergunta, é a Keren. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Keren. As redes sociais podem afetar a nossa vida de santificação? Elas mais afetam de forma negativa do que positiva nos dias de hoje. A gente precisa ser sensato e a gente não pode demonizar as redes sociais, os meios de comunicação, as mídias, porque elas são instrumentos e elas podem ser usadas de forma benéfica ou maléfica. A Bíblia é usada por muitas pessoas de forma equivocada. As mídias, as redes sociais, elas podem ser e são. Agora, o fenômeno das redes sociais é que ele traz o mundo e o pecado de forma mais rápida. O pecado hoje é instantâneo. Ele não é cozinhado no forno a lenha, como era no passado, ou num forno comum, como era em tempos menos remotos. Hoje é instantâneo. Você tem no celular um mundo. Você tem no celular imagens, áudios, informações, e isso tem prejudicado muito a vida das pessoas. A gente tem inúmeros relatos de adolescentes que foram afetados em sua saúde, não só espiritual, sua saúde física. Pessoas que têm problemas, sequelas, porque vivem em função das redes sociais. Sim, é preciso ter cuidado. As redes sociais, elas sim interferem na nossa vida de santificação, porque ela torna comum aquilo que não é comum. Ela torna comum aquilo que não deveria ser comum. Ela profaniza aquilo que deveria ser santo. O corpo, os olhos, a mente, a alma, o coração. Sim, é preciso ter cuidado. O adolescente deve... Eu não sou radical a ponto de dizer que ele deve se afastar das redes sociais. A gente vive num mundo hoje que não dá para se afastar das redes sociais. Você sai de casa hoje, se você esquece a sua carteira, você sobrevive. Se você esquece o celular, você volta para buscar o celular em casa. Porque a gente hoje tem acesso ao banco, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à comunicação através do celular, por exemplo. É só um exemplo. Mas as redes sociais, sim, existem muitos jovens que estão prejudicados por conta de que passam muito tempo no WhatsApp, no Facebook e outras redes, no Instagram, e é preciso ter cuidado porque isso tem afetado muito a vida espiritual de muitas pessoas. Pastor, o senhor falava que na sua época, eu também vivi essa época de não ter TV em casa, de não ter internet, né? Os trabalhos escolares eram feitos, um ia na casa do outro, não é? Através da internet. Mas hoje o acesso a filmes, a séries, né? Muitos voltados para adolescentes que não tem nada ali para adolescentes, principalmente para aqueles que servem ao Senhor Jesus. Quais os perigos de estar assistindo a determinadas séries, pastor? Pode ser prejudicial à santificação do adolescente? Muito, muito. O mundo hoje, ele não vive em função de nos ajudar a seguir os valores bíblicos, Manassés. Os nossos jovens são ensinados, através das séries, em outras coisas, em outros valores. Não se ensina sobre honestidade, abstenção sexual,
obedecer aos pais. Não, se ensina a gritar com os pais. Se ensina a tratar os pais como um igual. Os pronomes de tratamento mudaram. As pessoas chamavam os pais, as pessoas mais velhas, de senhor, de senhora. Hoje tratam de tu, da mesma forma. Eu não quero ser radical, mas isso é só uma demonstração de que os valores mudam, os conceitos mudam. E essas séries, esses filmes, eles não são feitos para exaltar aquilo que a Bíblia exalta como correto. Eles não exaltam os valores cristãos. Eles fazem justamente o contrário. E vão minando, vão dizendo que o relacionamento entre dois jovens na adolescência é comum, o relacionamento sexual é comum, que o roubo é comum, que a mentira é comum. Eles vão tornando comum aquilo que a Bíblia condena. Por isso é um perigo enorme e o jovem cristão deve se afastar disso, porque isso não traz nenhum benefício. O José Fernando já puxou 2 vezes aqui minha calça, quer fazer uma pergunta. Cadê o José Fernando? Pronto, Pois não, Fernando. Fique à vontade. Pastor, na sua adolescência, o senhor já sabia desse chamado ministerial que Deus tinha para o senhor e com isso levou o senhor a buscar cada vez mais a santificação? Sim, Fernando, sim. Deus já me fez sentir desde muito pequeno, a mim, a meus pais. E eu lhe digo uma coisa, não digo como regra, mas para mim foi como uma regra. Deus sempre me cobrou muito forte em relação a viver, como vocês dizem, certinho. Todas as vezes que tentava sair fora dos eixos da linha, Deus me cobrava muito forte. E isso sempre foi marcante na minha vida. Um dia eu disse para minha mãe, por que Deus cobra tanto de mim? Por que não cobra de outros? E ela me explicou que quando Deus ele tem um chamado específico, ele tem uma cobrança também específica. E isso me levou a me dedicar. Eu era jovem, tocava na igreja, tocava no conjunto, tinha 14 anos, mais ou menos, que é mais ou menos a idade de vocês, 14, 15 anos. E um dia eu estava em casa à tarde e fui para o templo, porque eu estava sem fazer nada, não trabalhava à época, acho que estava de férias, fui para o templo e fui limpar os instrumentos, a guitarra, o contrabaixo. Fui passar óleo de peroba nas guitarras e limpar. E eu estava lá no templo e sozinho. Abri, peguei a chave com o zelador, abri, me tranquei, liguei o ventilador, fiquei limpando. De repente tocaram na porta, passou um irmão, tocou na porta, me chamou e me perguntou, o que é que você está fazendo? Eu disse, nada. O que eu estava fazendo? Estava limpando o instrumento, não era tão relevante quanto tocar no culto. E ela disse, nada? Não, estou passando óleo de peroba aqui nos instrumentos. Ah, tá bom. Então, Deus me mandou voltar para dizer a você que Ele tem um chamado para a sua vida. Ele tem um chamado para a sua vida. Esse sentimento que você tem de trabalhar para Jesus, de limpar as coisas, isso é um sentimento de Deus. E Ele tem um chamado para a sua vida. Ele vai te levar para um outro lugar. Ele vai dar pessoas para você cuidar. Mas, em troca, Ele te exige que você viva uma vida regrada. Uma vida de santidade, uma vida de correção. E isso foi um estímulo. Deus sempre, pelo chamado, sempre me constrangeu a viver uma vida regrada e de obediência à palavra. E é o que eu tenho procurado fazer isso até os dias de hoje, porque a gente não pode desassociar chamado de Deus, de santidade, crescimento espiritual de santidade. Tudo está baseado na santidade. A santidade é a base de tudo, de ministério, de chamado, de serviço, tudo está baseado na santidade. Ele nos separou, Ele nos consagrou para. E aí, algumas coisas, as coisas Ele sabe como encaminhar cada um, mas a base é a santidade. Que bênção e que pena, né? Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje, falando sobre a santidade não saiu de moda. Lembrando que amanhã teremos um programa especial com a nossa querida irmã Judite Alves, que vai falar sobre como vencer a timidez e os complexos. Vamos aprender muito através da serva do Senhor Jesus. Pastor, fique à vontade para as suas considerações. Me senti jovem, estando aqui com o jovem. Muito obrigado. Agradeço ao nosso Deus, ao nosso pastor pela oportunidade, à Rede Brasil de Comunicação e a vocês que tornaram, me fizeram viver momentos tão agradáveis aqui.
neste programa. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Manassés. Amém. Agradecendo também os jovens, as jovens, adolescentes, vieram afiados, né, pastor? Vieram Hoje. muito afiados. Benção. Deus continue abençoando vocês. Você que nos acompanhou através da TV e também através das redes sociais. Que Deus continue abençoando sua vida. E a gente termina, claro, com louvor. Cadê o microfone aqui para o Guilherme? É todo seu. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, que é o Senhor. Tudo sabes em mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.